Amanhã nos falaremos, agora vamos deitar, insistiu Razumikin quando saí em companhia de Zosimov. Amanhã voltarei aqui com notícias o mais cedo que puder. É encantadora essa Avdotia Romanovna, observou Zosimov quase zangado quando já estavam na rua. Encantadora? Disseste que é encantadora? Exclamou Razumikin raivoso e de repente atirando-se sobre Zosimov agarrou pelo pescoço. Como te atreves? Compreendes? Compreendes? Exclamou sacudindo-o pelo colarinho e encostando-o à parede. Ouviste o que eu disse? Me larga, bêbado dos diabos! Gritou Zosimov, esforçando-se para se libertar, e depois, quando o outro o tinha largado, ficou olhando-o fixamente e de repente desatou a rir. Razumikin de pé diante dele deixou cair as mãos e quedou-se sombrio e pensativo. É claro que eu sou um burro, disse sombrio como uma nuvem. Mas olha, tu também és. Nada disso, meu amigo, nada disso. Eu não penso em disparates. Continuaram caminhando em silêncio e foi já próximo da casa de Raskolnikov que Razumikin, muito preocupado, cortou aquele silêncio. Ouve, disse para Zosimov, tu és um bom rapaz, mas entre outros defeitos tens de ser um libertino, sim, e dos piores. És um autêntico crápulo, nervoso, um fraco de caráter, um covarde, um mimado, que não consegues te privar de nada. É a isso que eu chamo porcaria, porque pode levar diretamente a ela. És tão molengão que, confesso, não consigo compreender como é que ainda consegue ser um bom médico e até dedicado. Dormes em cama de penas, tu, um médico, e te levantas da cama de noite para ir ver um doente. Dentro de 3 anos já não vais te levantar. Mas enfim, que diabo. Não se trata agora disso, mas disto. Essa noite tu vais ficar dormindo no quarto da senhoria. Já a convenci com muito custo e eu fico na cozinha. Assim estabelecerão intimidade rapidamente. Não é o que tu estás pensando. Olha, meu amigo, nem por sombra. Mas eu não estou pensando nada. Olha, meu amigo, fingimento, silêncio, timidez, uma castidade feroz e, contudo, ela suspira e se derrete como cera, completamente derretida. Me livra dela, eu te peço por todos os santos do céu. Seja complacente o máximo que pode ser. Eu ficarei muito agradecido. Zosimov pôs-se a rir com mais vontade do que antes. Tu estás completamente descontrolado, mas o que eu vou fazer com ela? Eu te garanto que não vais ter muito trabalho. Basta que tu digas a ela todas as ingenuidades que vêm à tua cabeça. Basta que tu te sentes ao lado dela e converses. Além disso, tu és médico. Por isso pudes te dedicar a curá-la de qualquer coisa. Podes te dedicar a curá-la de qualquer coisa. Ela tem piano e tu sabes que eu canto um pouquinho. Cantei uma cançãozinha russa autêntica, vertendo estou ardentes lágrimas. Ela é doida por essas canções. Foi por aí que eu comecei, mas tu no piano és um virtuoso, um mestre, um Rubinstein. Juro que não vai te custar nada. Anton Rubinstein. 1829 a 1894, pianista e compositor russo, autor da ópera Demônio, fundou o Conservatório de São Petersburgo. Juro que não vai te custar nada. Mas tu prometeste a ela alguma coisa? Algum compromisso por escrito? Pode ser que tenhas prometido te casar com ela. Nada disso, nada disso. Absolutamente nada. Ela também não é dessas. Quem anda atrás dela é Tchebarov. Então deixa. Mas como é que eu posso deixá-la assim, sem mais nem menos? Mas por que isso é impossível? Porque é, e pronto. Olha, meu amigo, há alguma coisa que me prende. Tu a seduziste, talvez? Não? Que nada. Pode até ser que o seduzido tenha sido eu, devido à minha inépcia. Mas para ela tanto lhe faz que seja tu ou eu, pois o que ela quer, com certeza, é ter alguém ao lado de quem possa suspirar. Olha, meu amigo, não posso explicar muito bem. Tu sabes muita matemática, ainda te interessas por ela, eu sei. Pois então comece a ensinar cálculo integral para ela. Juro por Deus que não digo isso por brincadeira, que falo a sério. Para ela tanto faz, ficará olhando para ti e suspirando durante um ano. Entre outras coisas, falei com ela durante várias horas e 2 dias consecutivos sobre o parlamento prussiano, pois do que eu iria falar, e durante todo esse tempo ela não fez outra coisa senão suspirar e se derreter. Ah, mas não fales de amor, a hipocrisia faz até se fingir de arisca. O que deves fazer é dar-lhe a entender que não consegues ficar longe dela, é o suficiente. Ela é terrivelmente comodista e na casa dela a pessoa sente-se como na sua própria. Lê, senta, deita, escreve, tu pode até beijá-la com cuidado. Mas o que eu tenho a ver com ela? Ah, nunca poderia te explicar. É que tu e ela são muito parecidos. Eu até já tinha me lembrado de ti, mas é preciso acabar com isso. E tanto faz que seja mais tarde ou mais cedo. Aqui, meu amigo, terás uma espécie de colchão de penas. Sim, e não só de penas. Ah, aqui a pessoa é mimada. Aqui é o fim do mundo, a âncora de salvação. O porto de abrigo, o umbigo da terra, a base do mundo formada por 3 peixes. Alusão teosófica. São tortas de creme e empadas de peixe, é o samovar da tarde, os suspirozinhos suaves, os cobertores quentes, o leito aquecido. Enfim, é como se tu tivesses morrido, mas, ao mesmo tempo, continuasses vivo e gozasses das vantagens de ambos os estados ao mesmo tempo. Mas está bem, meu amigo. Eu pareço um trapaceiro de feira e, com os diabos, já é hora de dormir. Escute, eu costumo acordar de noite, por isso irei ver,
como é que ele está. Não há nada, é bobagem, está tudo bem. Sobretudo não fiques inquieto, mas se quiseres sobe também e vai até lá para dar uma olhada. Se notares qualquer coisa que está delirando, por exemplo, ou que está com febre, ou seja lá o que for, vem logo e me acorda, embora isso seja impossível. Capítulo 8. No dia seguinte, às 8, Razumi-kin acordou preocupado e sério. Muitas imprevisíveis dúvidas e hesitações o assaltaram de repente. Nem sequer poderia ter imaginado na véspera que se acordaria assim. Recordava tudo o que se passara na noite anterior, até os mínimos detalhes, e sabia que lhe acontecera algo de estranho, que tivera uma sensação completamente nova e que não podia se comparar a nenhuma das anteriores. Ao mesmo tempo, sabia com toda clareza que aquilo era um sonho que começara na sua cabeça sem a mínima ligação com a realidade, tão irreal que até se envergonhava dele, e apressou-se a substituí-lo por outras preocupações e coisas mais positivas que aquele 3 vezes amaldiçoado dia anterior lhe deixara como herança. A lembrança mais terrível de todas era a de que se comportara no dia anterior como um patife e um selvagem, não só pelo fato de estar embriagado, como por ter feito troça diante daquela moça do seu próprio noivo por uns ciúmes estúpidos, aproveitando-se da situação sem saber sequer das relações e compromissos que pudessem existir entre eles e sem sequer conhecer também um homem a fundo. Isto é, que direito ele tinha de julgar alguém tão leviano e temerariamente? E quem é que o obrigava a formular um juízo? Por acaso uma criatura como Avdotya Romanovna seria capaz de se entregar a um homem indigno por dinheiro? Se fosse, é porque com certeza ele não era indigno. E quanto à pensão, mas porque o homem tinha de saber antes o tipo da casa de hóspedes, e agora já tinha arranjado outro alojamento? Arre, que relez era tudo aquilo. E que desculpa era essa de estar embriagado? Uma desculpa estúpida, que o humilhava ainda mais. No vinho está a verdade, de fato a verdade completa sair à luz, isto é, aflorar à superfície toda a maldade do seu coração grosseiramente invejoso. E por acaso seria correto, de qualquer modo, que um homem como ele, Razumi-kin, tivesse tais sonhos? Comparado com aquela moça, quem era ele, o bêbado atrevido e fanfarrão do dia anterior? Mas seria possível estabelecer uma comparação tão simples e grotesca? Razumi-kin ruborizou-se ante tal pensamento e, de repente, como de propósito, naquele mesmo momento se lembrou com toda clareza de como falara com elas na noite anterior, de pé na escada, dizendo que a senhoria ia sentir ciúmes de Avdotya Romanovna. Só isso já era insuportável. Deu uma pancada com toda a força sobre o fogão da cozinha, machucando a mão e partindo um dos tijolos. Não há dúvida, resmungou consigo, passado um minuto, com um certo sentimento de humilhação. Não há dúvida de que já não há como desfazer todos esses disparates, e portanto não posso pensar mais nisso. O que eu vou fazer é me apresentar sem dizer nada, e cumprir a minha obrigação, também sem murmurar, e não pedir desculpas nem dizer uma palavra sobre o assunto, e não há dúvida de que já está tudo perdido. E, no entanto, quando foi se vestir, se preocupou com a roupa mais que de costume. Não tinha outra roupa, mas mesmo que tivesse, é possível que não a pusesse, e seria intencionalmente. Mas seja como for, não podia permanecer como um cínico e um grosseirão, não tinha o direito de ferir os sentimentos do próximo, tanto mais que esses próximos necessitavam dele e o chamavam. Limpou cuidadosamente o traje com a escova. Quanto à roupa interior, estava sempre apresentável. Em relação a esse ponto, era muito orgulhoso. Lavou-se naquela manhã com todo cuidado. Encontrara sabão no quarto de Anastácia. Lavou a cabeça, o pescoço, sobretudo as mãos. Quando se perguntou se devia ou não se barbear, Praskovia Pavlovna possuía umas navalhas magníficas que eram de seu falecido marido, Zarnitsyn. Decidiu com certa crueldade em sentido negativo, ficaria como estava. Podem pensar que eu me barbeei para, com certeza iriam pensar, pois por nada deste mundo. E o mais importante, era tão grosseiro, de uma maneira de se comportar tão ordinária, e suponhamos que sabia que também, embora em pequena escala, é um homem decente. Bom, há motivo para uma pessoa se orgulhar de ser decente? Todo mundo tem obrigação de ser, mais que qualquer coisa, mas apesar de tudo, lembra-se, pesam sobre a minha consciência alguns pecados, não que sejam desonrosos, mas no entanto... E que intenções eu tive algumas vezes, e tudo isso em comparação com Avdotya Romanovna, mas que diabo, continuarei a ser de propósito grosseiro, sujo e ordinário e a cuspir, ainda farei pior. Foi no meio desses monólogos que Zosimov, que passara a noite na sala de Praskovia Pavlovna, o encontrou. Estava regressando para casa e, ao sair de passagem, foi dar uma olhada no doente. Razumi-kin informou de que ele passara a noite dormindo como um anjo. Zosimov recomendou que não o incomodassem até que ele acordasse por si mesmo. Prometeu voltar ali às 11. Supondo-se que o encontre em casa, acrescentou: ufa, que diabo! Se não se tem controle sobre um doente, como é que se pode curá-lo? Tu sabes se ele vai visitá-los ou se são elas que virão vê-lo?
Elas virão, respondeu Razumikin, compreendendo a intenção da pergunta. Sem dúvida, para tratar de assuntos da família, eu vou me retirar. Tu, como médico, naturalmente tens mais direito do que eu. Eu também não sou nenhum conselheiro espiritual. Virei e sairei logo a seguir, já tenho bastante que fazer sem contar com isso. Só uma coisa que me inquieta, acrescentou Razumikin, franzindo o senho. Ontem, bêbado, como estava, falei pelos cotovelos durante o caminho e disse uma porção de asneiras, um monte delas. Entre outras coisas, disse a elas que tu receavas que ele estivesse com tendência a enlouquecer. Também disseste isso ontem às senhoras? Foi uma estupidez, reconheço. Se quiseres, pode me bater. Mas me diz, tu tinhas pensado realmente nessa possibilidade? Isso é um absurdo, eu te asseguro. Uma ideia fixa. Foste tu que o descreveste como um monomaníaco quando me trouxeste para vê-lo. Mas ontem nós, quer dizer, tu, com essas suposições a respeito do pintor, enlouqueceste. Lindo assunto para a conversa. É possível até que tenha sido isso que o transtornou. Se eu soubesse ao certo o que aconteceu na delegacia e que lá algum malandro com essas suspeitas o ofendera, não teria consentido que falassem disso ontem. Pois tu deves saber que esses monomaníacos veem um mosquito como um elefante e veem em devaneios as coisas mais fantásticas. Se bem me lembro, ontem concluí claramente metade desse assunto a partir do relato de Zamiotov. Não tenho dúvidas. Conheço o caso de um neurótico quarentão que não era capaz de aguentar diariamente a troça que um rapazinho de 8 anos fazia dele à mesa e por isso o assassinou. E repara, tão mal vestido, obrigado a suportar as insolências de um policial. Uma doença em princípio e uma suspeita dessas. Avalia, portanto, um hipocondríaco em último grau. E com essa vaidade furiosa, esse amor próprio. É aqui que pode estar a explicação da doença. Sim, que diabo. No fundo, esse Zamiotov é um bom rapaz, simplesmente fez mal. Ontem falar disso. É um terrível tagarela. Mas a quem é que ele falou? A mim e a ti. E a Porfiri também. E que importância tem que tenha contado também a Porfiri? Me diz sinceramente, tu tens alguma influência sobre essas mulheres, a mãe e a irmã? Pois é preciso que elas sejam muito discretas hoje com ele. Elas serão, respondeu Razumikin involuntariamente. E por que ele tratou o tal Ludin daquela maneira, um homem com dinheiro e que, segundo parece, não desagrada a ela e, além disso, ela não tem posses, não é verdade? Eu sei lá disso, exclamou Razumikin irritado. Eu sei lá se elas têm muito ou pouco. Pergunta a quem quiseres, pode ser que te informem. Minha nossa, às vezes és muito estúpido. Ainda não passou a tua bebedeira de ontem. Adeus. Agradece a Praskovia Pavlovna da minha parte pela sua hospitalidade. A porta do quarto dela estava fechada e quando eu lhe disse bonjour do lado de fora, não me respondeu, mas às 7 horas se levantou e me levaram um samovar da cozinha, passando pelo corredor. Não tive a honra de vê-la. Às 9 em ponto, Razumikin chegou na pensão Bakaliev. Há muito tempo que as duas mulheres já aguardavam com uma impaciência histérica. Estavam fora da cama desde as 7, se é que não mais cedo ainda. Ele entrou sombrio como a noite, cumprimentou-a sem graça, e depois ficou aborrecido consigo por causa disso. Mas não contaram com a hóspede. Pulquieria Alexandrovna dirigiu-se para ele, pegou ambas as suas mãos e por pouco que não as beijou. Ele lançou um olhar tímido para Avdotya Romanovna, mas até naquele rosto altivo havia naquele momento tal expressão de reconhecimento e amizade, um respeito tão delicado e exato pela sua pessoa, em vez de olhares debochados e desprezo mal disfarçado, que na verdade teria se sentido mais à vontade se tivesse encontrado as duas aborrecidas, pois agora se sentia muito desconcertado. Felizmente ele trazia um assunto de conversa preparado e se agarrou imediatamente nesse pretexto. Quando Pulquieria Alexandrovna ouviu dizer que o seu filho ainda não acordara, mas que estava tudo bem, demonstrou grande alegria e disse que tinha muitíssima necessidade de falar o mais depressa possível com Razumikin. Vieram logo a seguir a pergunta relativa ao chá e o convite para tomarem juntos. Elas ainda não tinham tomado por estarem à espera dele. Avdotya Romanovna chamou e um rapaz sujo e esfarrapado apareceu. E foi a ele que pediram um chá que acabaram por lhes trazer, mas com um aspecto tão pouco limpo e tão desarrumado que as senhoras ficaram muito aborrecidas. De boa vontade, Razumikin teria criticado aquela pensão, mas recordando-se de Ludin, se calou, se atrapalhou, e ficou muito contente quanto as perguntas de Pulquieria Alexandrovna começaram finalmente a chover sobre ele, uma atrás da outra, sem interrupção. Ficou 3/4 de hora falando, mas foi constantemente interrompido e novamente interrogado e se apressou a relatar os fatos mais importantes e indispensáveis do que sabia do ano anterior, da vida de Rodion Romanovich, incluindo uma minuciosa descrição da sua doença. É claro que passou muitas coisas por alto, entre outras a cena na delegacia com todas as suas consequências. Elas escutavam seu relato com avidez, mas quando ele pensava que já tinha terminado e que as suas ouvintes já estavam satisfeitas, parecia-lhes que ele ainda nem havia começado. Me diga o que pensa. Ah, me desculpe, mas ainda não sei o seu nome. Disse-lhe precipitadamente Pulquieria Alexandrovna. Dmitri Prokofiev. Bem, pois veja, Dmitri Prokofiev, eu tenho muito desejo de saber, assim de maneira geral. Como é que ele agora encara as coisas? Quero dizer, não sei se me faço entender, não sei como vou me exprimir.
ou melhor dizendo, o que agora lhe agrada e o que o aborrece? Ele está sempre tão excitado. Quais são seus desejos e, por assim dizer, as suas ilusões? Quem é que tem influência pessoal sobre ele? Numa palavra, eu queria... Ah, mamãe, como é possível responder assim de repente a tudo isso? Observou Dunia. Ah, meu Deus, é que nem de longe eu esperava encontrá-la assim, Dmitri Prokofiev. Tudo isso é muito natural, respondeu Dmitri Prokofiev. Eu sou órfão de mãe, mas o meu tio vem me ver todos os anos e nunca consegue me compreender, nem sequer superficialmente, apesar de ser um homem esperto. Além disso, durante os 3 anos que vocês estiveram separados, muita coisa aconteceu. O que posso dizer a vocês? Já há meio ano que convivo com Rodka. Ele é áspero, duro, altivo e orgulhoso. Nos últimos tempos, e pode ser que até já muito antes, tornou-se rabugento e neurótico. Generoso e bom ele é. Não gosta de demonstrar seus sentimentos e prefere agir com dureza do que revelar por meio de palavras aquilo que sente no seu coração. Além disso, às vezes, não é nada neurótico, mas apenas frio e de uma insensibilidade que beira a desumanidade. É assim mesmo como se nele se alternasse 2 caracteres desencontrados que se manifestam alternadamente. Às vezes é terrivelmente taciturno. Não tem tempo para nada, todo mundo o incomoda e fica deitado sem fazer nada. Não ouve o que as pessoas dizem, não se interessa por uma coisa que em outra época interessou. É terrivelmente orgulhoso, admira a si mesmo e parece ter algumas razões para isso. Bem, o que mais? Eu creio que a vida das senhoras vai exercer uma influência salvadora sobre ele. Ah, Deus queira, exclamou Pulcheria Alexandrovna, mortificada pelas referências de Razumikin acerca do seu Rodka. Quanto a Razumikin, acabaram olhando com mais atrevimento para Avdotya Romanovna. Olhou-a com bastante frequência enquanto falava, embora de modo fugaz, só por um momento, e afastando os olhos em seguida. Avdotya Romanovna estava sentada à mesa e escutava com atenção. Depois, levantou-se e começou a andar novamente, como era seu costume, pelo quarto de um lado para o outro, de braços cruzados, lábios franzidos, fazendo de quando em quando uma ou outra pergunta sem interromper seus passos pensativa. Também tinha o hábito de não escutar o que os outros diziam. Estava usando um vestido escuro de tecido leve e um lenço branco com fios dourados atado ao pescoço. Por vários indícios, Razumikin observou imediatamente que a situação das duas mulheres não podia ser mais miserável. Se a Avdotya Romanovna estivesse enfeitada como uma rainha, ele achava que não teria lhe inspirado nenhum temor, ao passo que assim, talvez precisamente por ter encontrado pobremente vestida e reparada em toda aquela desamparada miséria, mais aumentava o espanto no seu coração e temia qualquer das suas palavras ou gestos, o que, não havia dúvida, era inibidor para um homem que não precisava disso para duvidar de si mesmo. O senhor nos disse muitas coisas curiosas acerca do caráter do meu irmão, e fui imparcial, o que é muito bom. Eu achava que o senhor tinha admiração por ele, observou Avdotya Romanovna, sorrindo. Eu creio, e com certeza deve ser isso, que no meio de tudo deve haver uma mulher, acrescentou pensativa. Eu não disse isso, embora a senhora possa ter razão, só que... O quê? É que ele não ama ninguém, e é possível que nunca chegue a amar, disse Razumikin. Isso quer dizer que ele é incapaz de amar? Quer saber de uma coisa, Avdotya Romanovna? A senhora é muito parecida com seu irmão. Em quase tudo, disse ele de repente de uma maneira inesperada até para si mesmo, mas recordando-se imediatamente do que acabara de dizer do irmão da moça, corou violentamente e ficou completamente atrapalhado. A Avdotya Romanovna não pôde deixar de sorrir ao contemplá-lo. Pode ser que os dois estejam um pouco enganados a respeito de Rodka, interveio Pulcheria Alexandrovna, um tanto melindrada. Eu não falo de agora, Duriantka. O Piotr Petrovich escreveu na carta. E o que eu e tu supunhamos pode não ser verdade, mas o senhor não pode imaginar. Dmitri Prokofiev, como ele é fantasioso e, por assim dizer, voluntarioso. Nunca confiou no seu caráter, nem sequer quando tinha 15 anos. Estou convencida de que agora seria capaz de fazer qualquer coisa que nenhum homem pensaria algum dia fazer. E sem ir mais longe, o senhor não sabe que, há 1 ano e meio, ele me surpreendeu, me desgostou, e me deixou quase às portas da morte quando resolveu se casar com essa, sim, com a filha dessa Tsarnitsina, a senhoria? Mas a senhora conhece a fundo essa história? Perguntou Avdotya Romanovna. O senhor pode imaginar, continuou Pulcheria Alexandrovna com veemência, que naquele momento as minhas lágrimas, as minhas súplicas, a minha doença, até talvez a minha morte, devido à nossa angústia, à nossa miséria, o teriam detido? Ele teria passado por cima de todos os obstáculos com a maior tranquilidade. Será possível? Será que não gosta de nós? Vou parar por aqui, pessoal. Página 240 do livro. Vou continuar aí no próximo vídeo, ainda hoje. Mas muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou.